Boa tarde, Jorge Justino. Bem-vindo a esta casa, Obrigado. à Biblioteca de Marvila, Municipal de Marvila. E, antes de mais, obrigado por teres aceito o convite para aqui estar. É um prazer. Já há algures no tempo, há muito tempo que eu me cruzei contigo e que desde sempre te conheci como um cidadão interventor e participante na cidadania. Basicamente. E foi assim que surgiu a ideia de te convidar, precisamente, por um lado, porque acabámos de celebrar o aniversário do 5 de outubro, portanto, da implantação da República. Por outro, porque estamos a meses, digamos, do aniversário do 25 de Abril e, conjugando a primeira com a segunda, convidei-te para falares, portanto, sobre cidadania e laicidade, quer comparativamente, se quiseres, ou se preferires, com aquilo que foi na Primeira República, ou aquilo que é suposto ser, e está escrito na Constituição da República, mas que reticências, não é? São muitas reticências no caso, mas também devo dizer que as reticências não resultam só das pessoas. As pessoas têm uma vivência que tem a ver com a sua experiência comunitária. E, na verdade, a experiência comunitária em Portugal é curiosa. Em 1975, quando foi as eleições para a Constituinte, no caso, não sei se te lembras, nós tivemos 8, qualquer coisa por cento de abstenções. Isto é, 90 e tais por cento de presença, de voto, etc. O que é fabuloso e, de facto, caracteriza os tempos e como a evolução dos tempos foram sempre negativos para a cidadania. A cidadania também, para ser sincero, como é óbvio, foi espontaneamente estruturada. Eu faço parte daquela geração que fez todas as manifestações contra a guerra colonial, todas as manifestações contra o fascismo, desde a minha idade, enfim, os meus 15 anos em diante, e que, no caso, estava habituada, até ao 25 de abril de 74, estava habituada a ter manifestações com 20 pessoas. Por isso é que, quando tenho pouca gente, também nada me assusta, porque já vi de tudo, no caso. Ainda me estou a lembrar de uma manifestação contra a guerra colonial ali na Praça do Chile, em que estava o João Isidro, o Saldanha Sanches e um Horácio, que era de Económicas, meu colega de Económicas, eles do MRPP, eu de outra organização anticolonial, e estava o Saldanha Sanches, muito ponderadamente, a dizer que não havia condições para haver manifestação, o João Isidro também, sim senhor, era capaz de não se fazer. Eu estava a ouvir, porque estava a 2 ou 3 metros deles, e de repente o heróico Horácio, como a gente lhe chamava, saltou para o meio da Praça do Chile e disse: faz-se mesmo. Levantou o punho e disse: abaixo a guerra colonial. Não acabou de dizer a palavra colonial porque entraram a polícia de choque em cima dos 10 ou 15 pessoas que lá estavam. Foi uma cena de pancadaria que, enfim, do Arco da Velha. Portanto, a cidadania, né, isto é, a intervenção política antes do 25 de Abril, era francamente limitado, um número muito pouco significativo de pessoas, apesar dos esforços que fazíamos nos movimentos estudantil e também nos sindicatos, etc., que foram crescendo, né? Felizmente foram crescendo. Já não apanhei essa fase de crescimento, depois fui parar a Caxias, estive lá preso e, portanto, perdi ali alguns momentos de grande crescimento de intervenção social. E, de repente, há a explosão do 25 de Abril. Né? Eu, no nosso primeiro de maio, eu perguntava a quem estava ao meu lado: mas onde é que esta malta está a sair? Eu nunca vi tanta gente ali numa manifestação, o que é que se passa aqui? De facto, houve uma explosão. E uma explosão de intervenção, uma explosão de afirmação, uma explosão de aprendizagem que gerou muita componente altamente positiva, na minha opinião, a força dos sindicatos, a força dos partidos políticos, a força da troca de opiniões, quer dizer, era tudo interessantíssimo, mas ao mesmo tempo também, sem sombra de dúvida, muito espontaneísmo e muito basismo, no caso,
resultante da pouca experiência da maior parte das pessoas que eram responsáveis políticas da altura. Uma boa parte delas nunca tinham sequer imaginado, até o dia 25 de Abril, vir a ser responsáveis políticos. Portanto, aqui um hiato entre o 5 de outubro de 1910, né, e o 25 de abril de 1974, que se chamou 28 de maio de 1926. Né? E esse hiato, que são 48 anos, foi um hiato que levou ao amarfanhamento do princípio da cidadania das pessoas e à sistemática cedência da população em geral, dos cidadãos em geral, à sistemática cedência ao papel do Estado, do Papá-Estado, né? E, obviamente, ao papel da Mãezinha Igreja, né? A Santa Amada Igreja e o Papá-Estado, que, aliás, note-se que o Estado português era um Estado católico, era um Estado teocrático, no caso concreto, dependente de uma concordata, no caso, que ainda infelizmente, ainda existe essa concordata, e todo esse conjunto de circunstâncias levou, obviamente, a que as pessoas fossem, até por causa das prisões políticas, da repressão, etc., levou a que as pessoas fossem afastando, umas por medo, outras por desencanto, outras por acharem que já não valia a pena, enfim, tudo era possível. E nesse processo, no caso, a ideia de cidadania foi desaparecendo, a ideia de laicidade também foi desaparecendo. A maior parte, também convém, obviamente, acentuar que a maior parte da população portuguesa era altamente religiosa, altamente dependente do papel da Igreja, por razões que não são todas negativas. Convém também assumir esse facto, né? Este Estado, que se chama Portugal, que foi inicialmente um reino e que foi gerado através de um cidadão que declarou a independência contra o imperador de Castela, fê-lo porque tinha por detrás estruturas religiosas que lhe davam esse poder e essa força, concretamente os templários, né? E no caso é importante também ter essa realidade presente, porque o catolicismo ou o cristianismo português tem componentes centenários muito significativas, com papéis que estão para além da problemática religiosa. Tem muito a ver com a problemática social, tem a ver com a problemática da distribuição da riqueza, tem a ver com a problemática do papel do poder, etc., e com uma fusão de poder antigo entre o poder administrativo, o poder executivo, o poder legislativo e o poder religioso, todo ele muito misturado. Convém não esquecer que, por exemplo, aquilo que é chamada expansão portuguesa, ou os descobrimentos, eu prefiro um outro conceito que é o reencontro. Porque, na verdade, o que os portugueses fizeram foi reencontrarem povos. Como sabemos, o ser humano nasceu ali todo da zona da África, depois expandiu-se. E, portanto, o que os portugueses foram fazer foi reencontrar esses irmãos, esses primos, esses familiares, esses iguais, que se foram espalhando pelo mundo fora e que foram fazendo uma coisa espantosa, né? 1 milhão de cidadãos, que era o que Portugal tinha, dos quais metade eram velhos, tira 500 mil. A outra metade eram mulheres, né? Portanto, tira mais de 250 mil. E tu, tirando as mulheres e crianças, ficas pai com 150 mil, a volta disso. E com 150 mil pessoas, tu entras pelo mundo fora e transformas-te num império que representa metade do mundo. Para tomar o Iraque, os Estados Unidos da América levaram uma tropa de 450 mil pessoas. É só para fazer a comparação, né? O Iraque é uma treta ao pé de 50% do planeta, né? Convém lembrarmos desse pequeno pormenor. E, portanto, a laicidade foi sempre uma característica que tinha muito a ver com a tolerância, sobretudo no espaço português, tinha muito a ver com a tolerância. E essa tolerância está, por exemplo, muito visível da forma como Camões escreveu os Lusíadas, né? Quer dizer, Camões, no caso, tem componentes que não são propriamente libertárias, mas tem muitas componentes que também o são, do ponto de vista da transparência, da tolerância para com o outro e do encanto face ao outro. Está ali alguém? Então estava-te a ver a sorrir. Pronto.
E, portanto, no caso, a laicidade também passa por uma luta interna ao espaço político português, ou de língua portuguesa, que nos foi imposta pela simples razão de que nós só conseguiríamos sobreviver, a laicidade no contexto da tolerância, só conseguiríamos sobreviver se fôssemos tolerantes com aqueles que, no caso concreto, nos recebiam. Porque eu costumo contar mais ou menos o seguinte: imaginemos um quartel de 50 miúdos, putos, ali entre os 20 e os 30 anos. Normalmente os militares eram mais ou menos essas idades que tinham, transportados, coitadinhos, ali de trás dos montes, direitinhos para a zona, por exemplo, do Planalto Central, em Angola, no caso. Ao fim de um mês, os miúdos começavam a pensar que raio de vida é que a gente está aqui a fazer fechados dentro deste quartel. Entretanto, haviam os batuques das sanzalas ali à volta, né? E os batuques significavam festa, significavam animação. Como é evidente, os jovens, ao fim de 3 ou 4 meses, estavam todos a sair do quartel e procurarem ter as suas namoradas e as suas relações e as suas afetividades. Isto é a tolerância portuguesa. E a tolerância portuguesa é uma característica que também tem um componente de, obviamente, autoritarismo, um componente também de subordinação, mas tem muito mais do que o autoritarismo e a subordinação, uma componente de relação. Não é? Exato. E por isso é que eu costumo dizer que a expansão portuguesa é um processo de encontro, de reencontro com o resto da humanidade. Não quer dizer que a gente não tenha feito muita asneira como fizemos, chama-se, no caso concreto, chama-se, por exemplo, tudo o que se chama a escravatura, no caso, né? Não quer dizer que a gente não tenha feito muito sangue por ali, né? Então em Angola e Moçambique fizemos de facto muito sangue, mas o que é verdade é que no conjunto dos séculos a capacidade de sobrevivência do espaço da expressão portuguesa feita por meia dúzia de malucos, para ser sincero, só podia resultar desta ideia de tolerância, de compreensão, de procura de perceber o outro, de procura de conviver com o outro, etc. E, bem, na verdade, a laicidade não é uma invenção moderna. A laicidade tem, tem 2000 anos. Eu costumo dizer que tem 2000 anos por uma razão muito simples. A gente vai ao Novo Testamento, né, e é Jesus Cristo que diz: dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. Isto é a afirmação total da mais perfeita demonstração do que é a laicidade. A separação do Estado em relação à questão espiritual. Né? E é dentro deste contexto que nós vamos encontrar muito dos pressupostos que estão por detrás dos reencontros que Portugal inventou ou Portugal fez. E nesse pressuposto também convém introduzir aqui um outro tema de reflexão que tem a ver com os templários, propriamente dito. Os templários não são a Igreja Católica. Os templários são uma parcela da Igreja Cristã, que é um bocado diferente da Igreja Católica. São uma parcela da Igreja Cristã. E são uma parcela da Igreja Cristã que, no fundo, sempre se assumiu como expansionistas, em primeiro lugar, e como teocratas, em segundo lugar. Né? E o Darcy Ribeiro, que é um sociólogo brasileiro espetacular, ele costuma caracterizar o espaço português como um império teocrata, precisamente salvacionista. Isto é, nós, do ponto de vista filosófico e sociológico, tínhamos este pressuposto de ir transportar para o resto do mundo uma filosofia, uma forma de estar na vida, que era a filosofia, a forma de estar da vida, que não era obrigatoriamente a filosofia, a forma de estar da vida católica ou cristã do Vaticano. Exato. Era a forma de estar e a filosofia de vida dos templários. E isso diferencia significativamente as características. Exato. Porque nós fizemos todo esse processo com os templários por detrás, claro. Né? Com a Ordem de Cristo por detrás. Né? Nós fomos um dos poucos reinos do mundo, da Europa, no fundo, que na altura era uma parte importante do mundo civilizado. Havia a China no outro canto do planeta, mas isto aqui era de facto uma parte dinâmica do planeta.
E nós fomos um dos poucos reinos que disse ao Papa: vá dar uma volta ao Bilhar Grande, porque a malta aqui não vai chatear os templários. O que a gente pode fazer é mudar de nome, Exato. que é uma característica típica dos portugueses. Não é? A gente essa do conflito é uma coisa muito chata e, portanto, a gente muda o nome, eles ficam cá, mantêm tudo o que têm, o grão-mestre deles fica o mesmo, a estrutura dirigente é a mesma, mas deixaram de ser a Ordem dos Templários e passaram a ser a Ordem de Cristo. Pronto, e toda a gente aceitou, como é óbvio. Nem podia ser de outra forma, porque na altura aqui o Reino de Portugal, apesar de tudo, tinha um peso significativo dentro da estrutura cristã vaticanista. Aliás, o Reino de Portugal nasceu precisamente porque houve dois papas que entraram em conflito. Exatamente. E, portanto, houve um papa que, no caso concreto, disse ao outro papa queria o Império de Castela e este papa disse: não, pá, deixa lá estar, que aquela malta aqui daquele cantinho não faz mal a ninguém. E por isso é que a gente tem características muito específicas, muito próprias da nossa realidade e do nosso posicionamento no planeta. E a República passa por isto. A República passa por esta realidade. A República nasce numa circunstância espantosa. Né? É verdadeiramente divertido. Em primeiro lugar, porque há um puto, por acaso era o rei de Portugal, que se chamava Carlos, no caso, nenhum de vocês é Carlos, ainda bem, por acaso se chamava Carlos, que quando recebeu um ultimato do Reino Unido, do Grã-Bretanha, coitado, teve medo, assustou-se e disse logo que sim. E no momento em que ele disse que sim, assinou lá o Tratado de Submissão, explodiu o povo inteiro contra o rei. Porque, de facto, né, a subordinação ao poder em Portugal sempre foi muito complicada. E porque, de facto, o coitado do Carlos era próximo dos familiares daqueles que, em 1807, tinham abandonado Portugal. Entre 15 mil a 25 mil pessoas da corte portuguesa saiu de Portugal para o Brasil. Isto é, este país ficou quase sem elite. Exatamente. Ficou quase sem elite. E, portanto, o povo aprendeu uma coisa. Essa malta aí do poder, quando chega a doer, põe-se na alheta e a malta é que sofre com as consequências. E o resultado foi, obviamente, uma permanente guerra civil durante os primeiros tempos do liberalismo e, obviamente, esta separação significativa do povo em relação ao poder. E daí a facilidade com que os republicanos, no ultimato, conseguiram movimentar-se à volta da crítica à recusa do Reino de Portugal em assumir o famoso mapa cor-de-rosa, no caso, e, por outro lado, à incapacidade do rei em encontrar uma solução que fosse mais ou menos honrosa para este país. Né? Quer dizer, a gente pode-se assumir uma derrota, né? Mas há formas e formas de assumir a derrota. E isso transforma um pequeníssimo grupo de intelectuais aqui de Lisboa e um outro do Porto, que se assumiam como republicanos e contra a monarquia e mais não sei o quê, pequeníssimo grupo, de repente, num grupo em crescimento. Né? E esse grupo em crescimento vai, um ano depois, fazer no Porto o 31 de janeiro de 1891, que por um triz não resulta, porque de facto o pessoal aqui de Lisboa se cortou e, portanto, aquilo ficou ali um bocado abandonado lá na zona do Porto. Daí os problemas entre Porto e Lisboa. Né? Não é propriamente Benfica Sporting e o Futebol Clube do Porto, é um bocado mais antigo. É um bocado mais antigo. E, na verdade, depois de 1891, todo o processo de desenvolvimento de lógicas pedagógicas muito curiosas, que são os centros escolares republicanos, no caso, que foram formas de formação escolar, de formação política, de formação cívica, e também a associação, da qual eu também sou representante, que é a Associação Promotora do Livre Pensamento, que também nasce desse tempo, no caso, com uma função. E a função antiga desta associação, que tinha outro nome, agora está-me a escapar, a função antiga era fazer a listagem dos portugueses, no fundo. Né? A cidadania portuguesa, que em vez de passar a ser assumida dentro da paróquia do Senhor Padre, também podia ser assumida dentro da associação.
Isto faz com que o rei Carlos seja sempre um rei frágil, do ponto de vista da sua capacidade de percepção do poder, e quando ele tenta assumir o poder, assume de uma forma absolutamente desastrosa, assume como uma ditadura, no caso, um tal Franco, João Franco, se não me engano, exato. E essa ditadura dá direito a que, e agora faço aqui um parênteses, porque isto que eu vou dizer é uma visão pessoal, não é obrigatório que seja também assim, que é o rei Carlos tinha um problema complicado porque tinha muitas namoradas. E a rainha, se não me engano, Amélia, não era propriamente muito dada a aceitar essa realidade. E consta que um tal Visconde Herédia, que por acaso é antepassado desta senhora Isabel Herédia, casada com o Duarte Nuno de agora, esse Visconde Herédia tenha sido, em conjunto com um outro grupo também monárquico, a famosa dissidência progressista, tenha, com os republicanos, numa aliança com os republicanos, preparado um golpe de Estado que não era republicano, era um golpe de Estado para deitar abaixo o rei Carlos e para pôr em troca do rei Carlos o filho dele, o Luís Filipe. Infelizmente aquilo correu mal, foi tudo preso, né? E a malta da Carbonária não gostou de ver os camaradas presos, né? E disse, então agora a gente vai avançar, né? Mas avançar contra o ditador, não era avançar contra o coitado do rei Carlos, ninguém ligava a boia ao desgraçado. E o ditador percebeu e pôs-se na alheta, no caso, desapareceu do mapa, ninguém o viu naquele dia. O rei Carlos saiu lá da barcaça de onde vinha com a esposa e com os filhos, meteu-se na carruagem e pronto, foi o que foi. Mataram o coitado do rei Carlos, mataram o Luís Filipe, que era o príncipe real, e ficou o coitado do Manuel, que era um puto na altura, um jovenzinho, e a mãe. Né? E, curiosamente, não houve repressão. Não houve nenhuma repressão sobre ninguém. Né? Houve um inquérito que ainda anda por aí nos serviços administrativos de qualquer sítio sem nunca acontecer nada, e houve um governo, né, de convergência. Exatamente. De convergência. Governo esse para o qual chegou a ser convidado gente republicana. E o primeiro-ministro era maçom, no caso, e depois com a implantação da República teve cargos importantes com a República. Bem, significa, portanto, que o 5 de outubro tem um passado muito divertido, tem uma consequência ainda mais engraçada, porque, mais uma vez, vem o 4 de outubro, a gente assiste à Declaração da República ali assim em Louros, assiste à Declaração da República no Barreiro, na Almada, e aqui a coisa complicou-se e ficou ali uma cena de tiroteio ali à volta do Marquês de Pombal, e nessa cena de tiroteio o tipo lá da Embaixada da Alemanha subiu à avenida com uma bandeira branca, dizer, pá, vocês deixem-me tirar os alemães daqui, o pessoal lá disse que sim senhora, porque isto é tudo gente boa, e o gajo desceu outra vez com a bandeira branca no carro, e os militares do regime pensaram que estava toda a gente a render-se, e desistiram. E o Relvas declara a República ali assim na Câmara Municipal de Lisboa. Ou seja, à boa maneira portuguesa. Completamente, sempre à boa maneira portuguesa, sempre na solução melhor, para que não haja muito sangue no caso concreto. Não quer dizer que não houve, por exemplo, as revoluções liberais deram muito sangue, mas em geral as coisas foram sempre assim muito pacatas. Mas com contradições enormes no seio da estrutura do poder, no seio das camadas sociais dominantes, no caso, e isso ficou visível nos poucos anos que a Primeira República teve, são 16 anos de vida, né? Com a monarquia do Norte, com os golpes de Estado aqui permanentes, o general Pimenta de Castro, o Sidónio Pais, etc., que nunca permitiram que este país fosse um país pacato, sossegado e capaz de se desenvolver. Apesar de ter uma elite bastante interessante, tirando o Saramago, que felizmente já foi Nobel, mas antes do Saramago o único que tivemos foi um cidadão que era republicano, no caso, agora também o médico, né, e que
daí em diante não houve mais nada. A literatura e a poesia e a pintura da Primeira República simplesmente fabulosa, no caso. E, portanto, nós tínhamos muita dinâmica social, nós tínhamos muita dinâmica cultural no espaço urbano e um grande vazio no espaço rural. Exatamente. E esse grande vazio no espaço rural é que vai criar as condições para que aconteça o 28 de maio de 1926. Também em consequência, e agora se me permitirem, que eu vou dizer aquilo que eu penso, não é obrigatório que seja o que tu pensas, ou mais para 8, etc. Se me permitirem, houve aqui um drama. E o drama chama-se a Primeira Guerra Mundial. Se Portugal não tivesse entrado na Primeira Guerra Mundial, não tinha mudado nada. Absolutamente nada. Né? Teria havido bastante menos mortos porque os portugueses não estavam lá e, portanto, não eram carne para canhão e, portanto, teria havido bastante menos mortos. E nada mudaria, teria ganho na mesma aliança franco-inglesa contra os alemães, etc. Nada mudaria. E Portugal não teria tido o 28 de maio de 1926. Porque aquilo que cria as condições para o 28 de maio de 1926 é a entrada de Portugal na Primeira Guerra Mundial, é a desagregação da estrutura militar portuguesa enquanto estrutura republicana e é a desestruturação da relação do cidadão com o poder, porque o cidadão passou fome, o cidadão passou medo, o cidadão viu familiares mortos, viu familiares estropiados, e isso paga-se. E isso paga-se. É o mesmo que eu acho em relação, se me permitirem, posso dizer aqui isto agora, o Heitor vai se zangar comigo, não sei se tu te zangas ou não, mas é o mesmo que se está a passar agora aqui assim com a guerra da Ucrânia. Nós, no caso concreto, por enquanto ainda não estamos envolvidos militarmente e espero que nunca venhamos a estar. Mas se nos envolvemos militarmente, as coisas não vão correr nada bem para Portugal, nem vão correr nada bem para a democracia, nem vão correr nada bem para a União Europeia, porque, na verdade, né, aquela guerra não é a nossa guerra. Aquela guerra é uma guerra tribal, desculpem, é uma guerra entre eslavos, né, que andam há séculos aos tiros uns com os outros, no caso concreto. É mesmo verdade que a Rússia nasceu da Ucrânia, é mesmo verdade, historicamente falando. É mesmo verdade que a Ucrânia sempre foi ou polaca ou austríaca, portanto está habituada a saltitar de Estado para Estado há séculos, no caso. E, na verdade, é também verdade que de 2014 até 2022, né, houve permanentemente uma guerra civil dentro da Ucrânia entre cidadãos que eram pró-regime totalitário e cidadãos que eram pró-russos. Que há aqui uma diferença bastante grande, toda aquela zona do Donbass, etc., Luhansk e Donetsk e tal. Bem, não é isso que estamos agora a falar, mas isto tem muito a ver com a laicidade e tem muito a ver com a forma como os regimes se têm construído e como em Portugal estas circunstâncias caem sempre sobre a vida dos cidadãos. Vem o 25 de Abril, e no 25 de Abril, voltando ao 25 de Abril, o 25 de Abril permite que as pessoas aprendam a dialogar, aprendam a conversar, aprendam a discutir, aprendam a zangar-se, aprendam a distinguir-se, né? Direita, esquerda, centro-direita, centro-esquerda, extrema-direita, extrema-esquerda, portanto, tudo aqui bastante vivo, com uma vivacidade imensa. O Rossio era um espaço espantoso de debate, de troca de informação, de troca de opiniões e de cenas de pancada, no caso, né? Lembro-me bem. E, na realidade, quando eu vejo, por exemplo, sem querer ofender ninguém, o atual Presidente da Câmara, no caso, dizer que então vamos comemorar o 25 de Novembro como vamos comemorar o 25 de Abril, eu digo, ok, vamos comemorar o 25 de Novembro, mas então temos de comemorar também o 28 de Setembro, porque no 28 de Setembro, no caso concreto, foi a derrota dos spinolistas. Os spinolistas foram afastados do poder. Exatamente. Depois veio o 11 de Março, uma segunda tentativa dos spinolistas tomarem o poder, voltaram a ser derrotados. E, portanto, também se tem que falar no 11 de Março, lamento imenso, tem que se falar. Mas também tem que se falar no 27 de junho de 1974. Porquê? Porque é o Spínola que faz a declaração ao mundo, a Portugal e ao mundo, de que os povos das ex-colónias têm direito à autodeterminação. Isto é, o princípio da descolonização começou naquela data, no caso, e isso teve uma implicação histórica determinante para aquilo que é o espaço da língua portuguesa, que foram aparecer os países como Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné, São Tomé e Príncipe, Timor, etc.
E, portanto, nós não podemos fazer de conta que não existiu, né, o tal 27 de junho e o discurso do Spínola. É fundamental para a história de Portugal, é fundamental para a história do Império Português, gostem ou não gostem. Claro. E o 28 de setembro, obviamente, também, porque é fundamental para a mudança do sistema. Salta o general Spínola, que é um homem que atendeu ao lado dos nazis na Segunda Guerra Mundial. Vem o general Costa Gomes, que por acaso era secretário de Estado do general Botelho Muniz, que tentou fazer um golpe de Estado em 12 de abril de 1961, e, portanto, há aqui uma mudança de fundo neste processo, né? Uma mudança de fundo neste processo. E, sobretudo, vai para primeiro-ministro o general Vasconcelos, no caso, que é, evidentemente, um cidadão marcado politicamente na área do Partido Comunista Português e é convidado a primeiro-ministro. Não é o Partido Comunista Português que o leva para primeiro-ministro, é o movimento das Forças Armadas que o leva para primeiro-ministro. Portanto, são a estrutura revolucionária que faz com que ele vá parar a primeiro-ministro. E também não se pode dizer que ele tenha sido um primeiro-ministro assim tão mau quanto isso, vamos ser sérios, no caso. Mesmo que a gente tenha divergências com a política dele, etc. O que é verdade é que, a seguir, ainda temos uma outra coisa que também é muito importante. Ainda hoje há um artigo chocante de um cidadão que é o José Miguel Tavares, é assim que ele se chama, do Público, né? Em que vem dizer uma coisa absolutamente ridícula, que é o 25 de Abril é o pai da democracia e o 25 de Novembro é a mãe da democracia. E eu pergunto, um bocado a brincar, ok, mas atenção, o 25 de Abril foi feito por militares, homens. Portanto, ok, pai da democracia, está certo. O 25 de novembro foi feito também por militares, por homem. Portanto, há aqui uma função LGTB, o LGBT, desculpa, que o José Miguel Tavares está a querer assumir. Insinuar. Se assumir, tudo bem, não tem nada contra, acho ótimo que ele assuma. Agora, cientificamente falando, não pode ser, porque homem com homem não faz criança. Vai fazer. Daqui a 100 anos, 50 anos, a ciência vai permitir que o famoso mito dos Zeus, que fez o filho na barriga da perna, vai permitir que haja um Zeus qualquer que faça o filho na barriga da perna. Ok, vai acontecer, mas neste momento não é possível. Quem é a mãe da democracia? A mãe da democracia é o 25 de abril de 1975. A mãe da democracia são as eleições, as primeiras eleições livres e universais que aconteceram em Portugal desde sempre. Atenção, desde sempre. E que teve 8,tal% de abstenções, 90 e poucos % de votos, né? Acima, no caso, é uma coisa que nunca mais aconteceu. Essa é a mãe da democracia. Essa é a mãe porque fez a Constituição da República. A cidadania é a mãe da democracia. A cidadania e os militares do 25 de Abril são a democracia, absolutamente. O 25 de Novembro ainda está muita coisa para contar. Eu, por acaso, até não tenho nenhum problema com essa questão, porque eu fui um homem, nunca fiz a tropa, não tem nada a ver com os militares, diga-se passagem, mas estive muito ligado ao grupo do Melo Antunes e, portanto, acompanhei essa situação. E dentro do 25 de novembro, eu sou melantonista, e dentro do 25 de novembro eu entendo que até foi positivo. O que foi negativo foi o que fizeram aos cidadãos, como alguns bem fundadores do MFA, diga-se passagem, posso aqui citar o Manuel Durão Clemente, que no caso concreto não acredito, pura e simplesmente, que tenham feito um golpe de Estado ou que tenham tentado fazer um golpe de Estado. Continuavam na sua política de poder popular, na sua visão de poder popular, e essa política de poder popular e essa visão de poder popular foi derrotada, de facto, no 25 de novembro. Mas atenção, a direita não tem nada a ver com o 25 de novembro. A direita ficou completamente encostada ao senhor Jaime Neves, ali dos comandos, e tudo que é política, foi o Partido Socialista, foi o Melo Antunes, foi o Melo Antunes aparecer na televisão a dizer ninguém toca no Partido Comunista Português, exatamente. E foi o Partido Comunista Português dar ordem aos seus militantes a dizer vão todos para casa. Essa é a democracia. E, portanto, a mãe da democracia chama-se mesmo o 25 de abril de 1975, a Constituição da República, e o resto é fantasia.
Portanto, tolerância passa por nós sermos capazes de ter uma visão crítica daquilo que nos rodeia e passa por sermos capazes de não ter uma percepção fanática das coisas e dos acontecimentos. E a laicidade é muito a consequência de nós acharmos que a Deus o que é Deus, a César o que é de César, e, portanto, nada de confundir as percepções religiosas de cada um ou filosóficas de cada um com o Estado. Quando isso acontece, dá sempre mau resultado. Não deu bom resultado em Portugal com os 48 anos de fascismo, não deu bom resultado na Espanha com o Sr. General Franco. O resultado na China também não teve coisas positivas e tem coisas positivas, mas também não está a dar bom resultado. Certamente seria muito mais dinâmico se a tolerância fosse uma realidade naquele país. Cada vez que as lógicas teocráticas evangélicas e outras tomaram conta do poder nos Estados Unidos da América, foi um desastre para os Estados Unidos da América. O Sr. Reagan, as confusões todas dos McCarthys, etc., foram sempre desastrosas para os Estados Unidos da América. E, portanto, viva a laicidade, viva a República, viva sobretudo a democracia. E sim, eu gosto muito da minha mãe, que é a Constituição da República. Jofre Justino, foi um gosto, um privilégio. Obrigado. E bem-vindo até sempre. Quantas vezes quiseres. E há de haver mais vezes, certamente, porque tu próprio trouxeste, e não te quis interromper, mas tu próprio trouxeste algumas visões que eu achei curiosas e interessantes, até para se poderem debater. A ideia era essa. E por isso mesmo foi um enorme gosto e um enorme prazer ter-te aqui. Obrigadão. Obrigadíssimo. Estamos juntos. Até sempre. Está feito?